Atenção, vascaínos, eu estou aqui no município de Urucurituba. Eu estou no município de Silves. Eu estou no município de Itapiranga. Eu estou em São Sebastião do Atumã. Eu estou no município de Urucará. Boa Vista do Ramos. A terra do Guaraná, Maués. A Ilha da Magia, Parintins. Eu estou em Barreirinha. Eu estou no município de Inhamundá. E esses são todos os municípios da região do Médio e do Baixo Amazonas. Uma região de terra ricas em belezas naturais, um povo alegre, feliz e acolhedor. E como não é diferente do resto do Amazonas, todos esses municípios têm grandes torcedores vascaínos que acompanham diariamente as notícias do nosso Vasco da Gama aqui no nosso canal, o Atenção Vascaínos. Fica aqui a dica e o convite para que vocês possam conhecer o nosso Amazonas. Neste Dia da Mulher, a Frigocopa homenageia as líderes que transformam a gastronomia do Rio. Para ajudar o seu negócio a brilhar, entregamos os melhores produtos alimentícios com agilidade, conformidade e no padrão que a sua cozinha precisa. Sabemos que para se destacar, é necessário exigir o melhor de seus fornecedores. Conte com a nossa logística e tradição frigorífica no sucesso do seu restaurante. Frigocopa. Qualidade para quem lidera. Feliz Dia Internacional da Mulher. Atenção, vascaíno, tem uma notícia muito quente para você. Esse mercado aqui funciona 24 horas por dia, sem atendente, sem nenhum funcionário. Você entra, pega o que quer, paga e vai embora. É uma loja 100% autônoma onde o dono lucra sem precisar estar aqui. Essa é a Micromarket. São mais de 400 lojas no Brasil. Inauguramos dezenas de unidades todo mês. E tem algo passando despercebido por muita gente. Todo condomínio quer ter um, toda empresa quer ter um. O que resolve um problema real dos moradores e colaboradores e ainda valoriza o imóvel e o local de trabalho. Se você é síndico ou cuida do RH de uma empresa, a Micromarket instala no seu espaço, sem custo para você, sem obra pesada e sem dor de cabeça. Agora, se você quer ser o dono de uma dessas lojas, escuta bem direito. A partir de 40 mil você já pode montar a sua loja. Operação sem funcionário. Você pode lucrar até 15 mil por mês ou mais. Ser dono do seu próprio tempo e ser o camisa 10 que a sua família merece. O link está aqui embaixo. Fale com o time da Micromarket. Esse negócio é a nova realidade do mercado. A única pergunta é, você vai estar dentro ou vai ficar de fora assistindo? Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, no AV Informa. Estivemos hoje bem cedinho no Acorda Vascaínos e eu avisei que chegaria aqui nessa manhã de domingo, Dia Internacional das Mulheres, com as informações do Vasco, que se prepara para enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, dia 12 de março, em São Januário. E aí, já comprou o seu ingresso? Já? Vá a São Januário, vamos incentivar o Vasco na estreia de Renato Portaluppi. Mais uma vez, abraçando a todas as mulheres, você viu aí o recado da Frigocopa no abre desse AV Informa. A Frigocopa abraça todas as mulheres, assim como todos os nossos parceiros, o pessoal da Micromarket, enfim, a galera que está sempre com a gente. E eu tenho certeza que um vai abraçar, mas principalmente aquela mulher que estiver numa situação mais complicada aí, com o nome sujo, é o querido Ângelo Oliveira da Reabilita Crédito,
que tem um recado lembrando a promoção do mês de março, o mês do aniversário. Dá um recado aí, Ângelo, qual é a boa notícia? Tá confirmado aquele preço pra galera ficar com o nome limpo? Fala, Ângelo. Como funciona o serviço Limpa Nome? Primeiramente, faremos uma consulta ao CPF ou CNPJ da sua empresa. Após a consulta, para realizar o serviço, iremos formalizar o contrato, no qual nosso corpo jurídico irá entrar com uma ação para a exclusão dos apontamentos. Esse processo é realizado com base na Lei Prescricional, Lei do Sigilo e artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor. O serviço conta com a exclusão dos apontamentos nos órgãos Serasa, SPC, SCPC e Semprote Nacional, entregando nada consta em até 30 dias úteis. Beleza, meu querido Ângelo. Recado agora é da Você Português. A Você Português que faz com que você tenha a oportunidade de descobrir se você pode tirar a cidadania europeia. É algo muito importante. Abre portas. Você consegue ter uma vida na Europa. Você consegue, tendo o passaporte português, italiano, espanhol, e eles trabalham com tudo, uma vida diferenciada para você e para sua família. Não deixe de fazer a consulta. O telefone está aqui embaixo, tem o QR Code, entre em contato com eles. O Lucas e a Tami estarão atendendo você com uma equipe extremamente especializada e que vai dar condição de você, primeiro, fazer uma consulta. Faça uma consulta grátis. Se você puder, dentro da sua linha de família, daquilo que você tem como parentesco, poder ser um cidadão europeu, eles vão te dizer. E aí, você senta com eles, ajusta o trabalho e você vai ter um benefício fantástico. Não só para você, mas para a sua família, para os seus filhos, é fundamental. E a galera da Você Português, ó, é top demais. Você Português, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Renato Portaluppi mexe no Vasco e está mexendo nas estruturas. Como nós, inclusive, falamos hoje de manhã também no Acorda Vascaínos, o que era Fernando Diniz já não é mais. Fernando Diniz é um livro fechado. O Vasco agora parte para um pragmatismo lógico, de um time que tem um ponto no Campeonato Brasileiro e coloca o Campeonato Brasileiro como prioridade. O Vasco tem em abril a Sul-Americana logo no início e tem ali em final de abril o início da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é até uma competição importante. Mas Renato e a comissão técnica e a direção esperam que até a estreia na Copa do Brasil o Vasco já esteja numa situação um pouco mais confortável para poder também priorizar a Copa do Brasil. São 2 jogos, o primeiro em abril e o outro em maio, então já vai ter um distanciamento. Já a Sul-Americana, são 6 jogos até lá. Não se sabe se o Vasco vai estar numa situação confortável para priorizar e colocar uma equipe importante para a abertura da Sul-Americana, que, aliás, tem o sorteio dos grupos no dia 19 de março, daqui a 2 semanas. Portanto, é uma situação que, a gente tem que pensar se vale ou não, se o Vasco deve ou não priorizar a questão envolvendo a Sul-Americana. Mas, nesse instante, o importante é o Campeonato Brasileiro. E, para isso, o Vasco tem que ser pragmático, somar pontos. E já tem um desafio gigante, a montanha mais alta, contra o Palmeiras, time da moda e que pode ser, inclusive, campeão paulista, hoje jogando contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte. Renato fecha a casinha. Renato procura dar equilíbrio a uma equipe que tomou muitos gols. É um time que toma gols demais. O Vasco teve a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro 2025. Ficando atrás de Juventude, na frente de Juventude e Sport, 2 equipes que desceram. O Vasco teve 60 gols tomados. Realmente algo lamentável. Teve em 2026 já 12 gols tomados em 13 jogos. E foram 94 na temporada passada inteira. Portanto, um time que não tem equilíbrio. Um time que toma muitos gols, quando não deveria fazer. E Renato pensa assim, foi treinado por treinadores que sempre privilegiavam o sistema defensivo primeiro, montavam, não se lembra das célebres frases de Joel Santana, o time começa a se montar lá de trás. Antônio Lopes também tinha essa preocupação de montar times, até às vezes eram chamados de retranqueiro, mas montar um time que toma muito gol
lá de trás para poder prosperar. E assim ele fez. Fez modificações que surpreendem, mas que são totalmente compreensíveis. 3 jogadores foram barrados: Barros, Brenner e Rojas. Barros e Brenner com características muito semelhantes do último jogo. Barros cometeu 2 pênaltis e um deles convertido que eliminou o Vasco. E Brenner perdeu um pênalti que praticamente classificaria o Vasco naquela situação do campeonato dentro do jogo contra o Tricolor. Enfim, 2 jogadores pressionados? Normalmente Renato pensou nisso e resolveu retirá-los. Quanto a Rojas, também não ficou muito confortável, não foi bem contra o Fluminense e Renato preferiu preservá-lo. Ele que recebe a camisa 10, isso mesmo, vai ser o camisa 10 a partir de quinta-feira. Muita responsabilidade, pouca responsabilidade, esse é um outro tema. Certo é que Rojas, Barros e Brenner estão fora do time titular. Quem entra? Muita gente torceu o nariz, mas aí que tá. É o Renato jogando com a parte tática. Hugo Moura, Tietê e Nuno estão de volta. Hugo Moura e Tietê montando o tripé de volantes ao lado do Thiago Mendes, característica comuníssima ao técnico do Vasco da Gama. No Grêmio, Wallace, Maicon e Ramiro. Depois, Michel, Jailson e Ramiro. No Fluminense, campeão da Copa do Brasil 2007, Fabinho, Arouca e Cícero. Jogadores que sempre se completavam. Um primeiro volante mais posicional, Hugo Moura no caso. Um segundo volante mais pensante, no caso Thiago Mendes. E um volante que saía mais, como Ramiro, como Cícero, como Lima, como Nonato, nos times em que Renato esteve. Portanto, ele não está fazendo nada de diferente daquilo que normalmente faz. Faz um biombo ali na frente da área. Colocou na frente desses 3 Nuno Moreira, preferiu retirar o Rojas e na frente manteve uma dupla que jogou uma grande partida com o Fluminense, tirando tanto Brenner como Spinelli, que foram para o time reserva. David e Andrés Gomes. David que fez uma grande partida no último domingo, jogador que chamou bastante atenção e que hoje não vai sair do time. Aliás, vai ter gente precisando treinar mais, fazer treinamentos acima da média, porque as vagas estão escasseando. Na frente, eu diria que Brenner e Spinelli vão ter que capinar sentado para jogar, porque David e Andrés Gomes, sim, foram jogadores bastante importantes. O time que treinou Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Piton, Thiago Mendes, Hugo Moura, Tietê e Nuno, David e Andrés. No segundo tempo, um jogador se destacou demais e bota uma pulga atrás da orelha do técnico Renato Portaluppi. É o lateral direito Puma Rodrigues, que fez 2 gols, entrou no lugar do Paulo Henrique, que é um jogador de uma opção tática diferente, porque é um jogador mais agudo. Para um time que joga com 3 volantes, talvez seja mais interessante ter um jogador que do meio para frente pode ir sem ter tanta preocupação lá atrás, porque sempre vai ter a cobertura. Mas Puma Rodrigues é um jogador que está chamando muita atenção. Renato não definiu essa equipe, apenas fez essas alterações. O primeiro tempo foi meio xoxo, no segundo tempo houve uma modificação, mas aí com o time reserva mais desfalcado. Talvez o time titular mais desfalcado, perdão, o time titular com mais jogadores reservas. Mas tem treino na segunda-feira porque hoje é folga. Vai ter treino terça, quarta também, para a montagem dessa equipe que enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira. Aliás, por falar em Palmeiras, hoje é o dia de Renato e da comissão técnica observar o Palmeiras. Como eu falei, o domingo é de folga, então todo mundo vai estar ligado aí no Palmeiras e Novo Horizontino. É claro, vão ver o Fla-Flu da decisão do Carioca, mas Palmeiras e Novo Horizontino. Porque o Palmeiras pode ter um desgaste, pode ter uma montagem de time diferente, apesar de que o Palmeiras, que jogou o primeiro jogo, por exemplo, tinha no banco John Arias, Vitor Roque e Felipe Anderson. É um time muito forte, tem um elenco muito forte, mas a ideia é espelhar o Palmeiras, ganhar em superioridade numérica no meio de campo. Palmeiras joga com 4 jogadores no meio de campo, mas joga com 2 mais de contenção, apesar que Andreas Pereira sai mais. É o Marlon Freitas como primeiro e o Andreas Pereira saindo. Maurício tem jogado ali por dentro, feito algumas jogadas, mas enfim, o Palmeiras é um time que reveza demais, coloca o Sousa pela esquerda, que é um atacante mais veloz, tem colocado o Arias no banco. Então o Renato vai observar o Palmeiras, vai ver, vai que alguém machuca, vai que alguém está desgastado, vai que o jogo é pesado, o Palmeiras acaba se desgastando demais. Já
há uma predisposição, de repente, para o Palmeiras girar o elenco. Enfim, então o Renato vai ver, a comissão técnica do Vasco vai ver, mas não está fora de cogitação fechar a casinha mesmo assim. Respeito grande pelo Palmeiras, mas acima de tudo respeito pelo Vasco, que precisa começar a dar a volta por cima. Bom, Renato ainda vai utilizar outros jogadores, por exemplo, o Adson não chegou nem a jogar, nem a entrar no treinamento coletivo. É um jogador que ainda requer de uma melhora de condição física. Os meninos da base também usados muito rapidamente, mas estão treinando entre os profissionais. O Bruno Lopes, o Diego Minetti, que também esteve ontem na atividade, o próprio Lucas Zucarello, mas pelo menos por enquanto ninguém com grandes oportunidades. É isso, é um Renato que vai pelo simples, para somar pontos. Time do Vasco está na zona do rebaixamento, não dá para inventar demais. Ratificando a equipe, Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno, David e Andrés Gomes. Uma outra situação que o Renato está observando bem é a situação de capitão. Renato, inclusive, falou sobre isso na sua apresentação, porque foi cobrado, porque Léo Jardim, para muitos, não é o ideal capitão pela distância e até pela postura. Muita gente cobra também que Thiago Mendes possa ser o capitão. Muita gente falando, dentro do Vasco, do Saldívia, que também está ganhando corpo. A gente vai falar, inclusive, já já sobre isso. Mas com esses três, estaria aí a possibilidade da abraçadeira de capitão. Vamos relembrar o que o Renato falou sobre liderança e sobre um capitão no Vasco. Cara, você tocou num assunto que eu não vou te dar a resposta, não toda ela, porque eu já toquei, inclusive, nesse assunto com o Admar hoje de manhã e com o presidente, quanto ao capitão, o que eu penso do capitão. Mas isso, antes eu vou comunicar aos jogadores o que eu penso sobre isso, e aí depois eu passo para vocês em termos de quem vai ser o capitão. A liderança, eu vou conhecendo todos os jogadores e a partir daí eu vejo quem pode ser realmente os líderes, entendeu? Mas o líder não é só o cara que usa a faixa. O capitão usa a faixa, mas às vezes é um cara que fala tanto quanto o capitão. Então é por isso que é fundamental, por isso que é um futebol coletivo, por isso que é fundamental eles falarem dentro do campo, se ajudarem. Ah, não, somente o capitão fala. Não, não é somente o capitão. Com o árbitro, tudo bem. Agora, entre eles, não precisa ser só o capitão. Ou mesmo uma cobrança sobre o árbitro, sobre os adversários, não precisa ser só o capitão. Entendeu? Eles precisam falar. Então, lá, o cara que está usando a faixa lá é o capitão. Às vezes, num time, você vê o cara com a faixa, mas ele não é o grande líder. O grande líder, às vezes, é o cara que não está nem usando a faixa. Então, é por isso que eu digo, vou conhecer bem todos eles, entendeu? Aí, aos pouquinhos, vou pegar as informações aqui dentro do clube também e já eu vou saber realmente quem são os líderes, entendeu? Mas é o que eu falei, o líder não é somente aquele que usa a faixa, não. No Grêmio, em 2016, Maicon, volante, era o titular e o capitão. Jeromel era zagueiro titular e capitão na Libertadores de 2017. No Grêmio, vice-campeão brasileiro, mesmo com Luizito Soares em campo, o capitão era Kahneman, zagueiro histórico do Grêmio. Como disse o Renato agora há pouco, às vezes não ter abraçadeira não quer dizer que você não seja líder. Às vezes os grandes líderes até não têm abraçadeira de capitão. No Fluminense, Thiago Silva era o capitão de Renato Portaluppi. Ele vai escolher com calma, mas volto a dizer, um nome começa a ganhar muita força, que é do zagueiro Saldívia, uruguaio, nascido em Rivera, na fronteira, portanto entende e fala o português, é muito impositivo, era um jogador de liderança, apesar de jovem no Colo-Colo, não era o capitão era Pavês, um volante muito mais experiente, mas era como se fosse um capitão. Saldívia sempre teve essa postura. E quem tem notado muito isso, dessa postura impositiva de estar junto do grupo, de conversar, de dentro de campo tirar um companheiro que está no meio de uma confusão, é o querido analista do canal Atenção Vascaíno, Jean Faísca. E ele vai trazer a sua opinião agora sobre esse tema. Se Saldívia é um jogador que começa a saltar os olhos e que pode até entrar nessa briga aí para ser capitão do time. Fala, Faísca! Salve Flávio e galera ligada nesse AV Informa. Essa questão de liderança dentro de um grupo de jogadores de futebol, ela pode surgir de várias maneiras. Tem aquele jogador
que acaba se impondo fisicamente, que tem muita garra, é muito aguerrido, e tem aquele outro tipo de líder que acaba conquistando o seu espaço através da técnica. Sabe aquele cara que resolve o jogo sem fazer muito esforço e não deixa de ser também um líder. E o Vasco tem muita dificuldade para criar tantos líderes que possam se impor de uma maneira física, por exemplo, aquele jogador raçudo. Lembra do Dunga? Então, esse tipo de jogador. Como também a liderança técnica. O torcedor vascaíno depositava muito as suas fichas no Felipe Coutinho, que infelizmente nunca conseguiu, dentro de campo, ser aquilo que a gente imaginava. E quem chegou agora e parece que está tomando seu espaço e tem tudo para ser um dos líderes desse elenco, e eu não estou falando nem de ser o capitão da equipe, eu falo ser um dos líderes, é o Saldívia, jogador que chegou há pouco tempo, e você percebe nas ações dele dentro de campo que a todo momento ele está orientando, cobrando arbitragem, conversando com os companheiros. Vou pedir aqui para você que está acompanhando esse vídeo, faz um favor, presta atenção quando os jogadores fazem aquela rodinha dentro do campo, já antes do início da partida e também na volta para o segundo tempo. O Saldívia, mesmo sem ser o capitão, sempre está pedindo a palavra. E ele nem tem aí a barreira da língua, porque ele fala português, nasceu aí na fronteira, então não tem dificuldade nenhuma. É um jogador que a gente espera que tecnicamente possa continuar evoluindo, porque é sempre bom ter alguém no sistema defensivo que possa exercer essa liderança. Se a gente parar para analisar hoje os titulares desse sistema defensivo do Vasco, ninguém tem esse tipo de postura. Léo Jardim já foi o capitão, mas não é muita dele. Na lateral direita, Puma e PH, que ficam revezando ali, também ninguém é muito líder. O zagueiro pela esquerda, o Robert Renan, um zagueiro mais técnico, tranquilo, de fala mansa. O Piton, então, nem se fala, e o Cuiabano está chegando agora. Então, me parece que tem uma vaga para líder nesse sistema defensivo do Vasco, e eu acho que o Saldívia vai pegar aí e começar a tomar conta nesse quesito no elenco do Vasco. Abraço, Flávio, e abraço a toda a audiência do AV Informa. Valeu, galera! Bom, para encerrar, duas informações. A direção do Vasco se mexe sim para buscar reforços. Renato quer volantes. Quer essa posição de volante, porque se usa 3 e tem 4, precisa de mais gente para repor. Não tem a priori ninguém na base, ninguém que possa ser utilizado. Então o Renato pede. E a direção do Vasco está atrás dentro de um orçamento, dentro de uma disponibilidade, sem cometer loucuras. E se for bom, também não é trazer por trazer, buscar alguém para essa posição. Jair, que está em recuperação, é um jogador que ainda não vai voltar agora, só voltará final de maio e início de junho. Provavelmente a Copa do Mundo já vai estar obrigando os campeonatos a pararem. O Brasil estreia no dia 13, então não se sabe nem se o Jair vai voltar ainda nesses 14 jogos que o Vasco tem até a estreia do Brasil no Mundial, a abertura da Copa do Mundo, por melhor dizer. Então, nesse caso, sem o Jair agora, que vai ser um reforço para o segundo turno, no segundo semestre, aí sim o técnico Renato Portaluppi está pedindo um volante para poder complementar. Claro que se pintar mais um atacante, talvez um meia, vamos ver. Renato está mapeando o grupo e está buscando jogadores. E como última informação, nós trouxemos ontem no Arquibancada do AV. Nós tivemos a informação que o pós-jogo Vasco e Fluminense foi bastante agitado nos vestiários. O Vasco eliminado do Campeonato Carioca, discussão áspera, teria acontecido entre Puma Rodrigues e Brenner, por conta da situação do pênalti. Puma teria argumentado que poderia ter batido o pênalti, Brenner o cobrou, dizendo que na hora acabou não falando, e o Brenner perdeu e o Puma ficou chateado, queria participar. E nessa situação entrou aí o outro uruguaio, o zagueiro Saldívia, para dar uma segurada, e o Barros acabou também entrando para defender o Brenner. Ficou essa rixa aí, Brasil-Uruguai, Brasil e Latinos, que a gente espera que tenha sido superada, mas o pós-jogo foi bastante brabo. E que bom, porque sem ter aí nenhum problema físico, nenhuma vias de fato, é necessário ter esse tipo de cobrança, porque realmente o Vasco perdeu a oportunidade, perdeu aí 5 milhões de reais, não indo à final contra o Fluminense. Tá legal, gente?
Mais tarde, a gente vai ter uma live resenha com o comando do Emerson Rocha aqui no canal Atenção Vascaínos. A gente vai voltar a qualquer momento, podemos estar com shorts, trazendo notícias do Vasco, podemos estar nas nossas redes sociais no @avascaínos e podemos estar lá no Ave Mais também. Quem sabe mais tarde não tem uma live surpresa, hein? A gente pode trazer muita coisa. Lá no Ave Mais, além disso, a gente tem também muitos cortes. Tá bom? Um grande abraço para você, desfrute com sua família. Não se esqueça, logo mais tem live resenha com o Emerson Rocha. E um beijo a todas as mulheres vascaínas, em especial as minhas mulheres. Aliás, tenho 2 mulheres humanas e 2 meninas, minhas queridas cachorrinhas, a Pilar e a Sansa. Um beijão e um beijo para minha mulher querida e para minha filha também, e para todas as mulheres da família, vascaínas ou não. Um grande beijo a todas. Fiquem bem, a gente se vê. Tchau, turma. Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!